galera mais maravilhosa do planeta! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Graça e paz, boa noite. Vem chegando, já vai compartilhando esse link para os seus amigos no WhatsApp, aqui no Facebook, no Instagram, tudo. Vai compartilhando, vem chegando com a gente. Olha só, hoje a gente vai bater um papo muito legal. Estamos no YouTube, gente. Nossa, não acredito, a gente está muito chique. Olha só, hoje o nosso bate-papo super animado, muito importante, uma temática super legal. Eu particularmente gosto muito desse tema. Autoestima nas redes sociais. Para falar com a gente, hoje nós temos o Pastor Felipe, gente finíssima, de boa, brother mesmo. Temos também a Monique, doutora Monique, psicóloga. Já ela vai se apresentar para vocês. Então, antes da gente começar, eu quero dar um ou dois recadinhos para vocês. Primeiro, a partir do mês de novembro, a gente vai fazer um bate-papo por mês. Isso, então durante o mês de outubro, continua normal, toda sexta-feira, às 21 horas, nas nossas redes sociais. A partir de novembro, a gente vai fazer um encontro desse por mês. Então, toda primeira sexta-feira a gente se encontra. Combinado? Muito bem. Se você não está inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreva, por favor, siga nossas redes sociais, porque tá bombando de conteúdo de qualidade, meu povo. Sim! Olha só, hoje saiu o nosso podcast, o Break. Nosso segundo podcast, estou orgulhosa desse material. Nós temos versão em português, em espanhol, em inglês e também em libras. Que metidos, né? Vamos lá. Vou falar para vocês agora, quero que os nossos convidados se apresentem aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais essas pessoas magníficas. Pastor, é com você. Obrigado, Andréia. Olá, Monique. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero mandar um abraço também a todos os nossos irmãos e irmãs jovens que estão conectados conosco. Eu vou me apresentar bem objetivamente. Assim, meu nome é Felipe, né? Sou pastor da nossa igreja no bairro de Santana, em São Paulo. Pastorei essa igreja já há 5 anos, com a graça de Deus, mas congrego nela aproximadamente 11 anos, né? 11 anos mais ou menos, congrego na igreja de Santana, sou pastor lá há 5, e tenho servido a Deus com muita intensidade e alegria lá também. Sou casado com a Juliana. Juliana, para que os Dar um abraço para ele. É muito bom. Legal, gente. Vai dar certo. Bom, vamos lá. Famílias apresentadas, todo mundo já conhece um pouquinho de cada um de nós aqui no bate-papo. Para a gente falar sobre autoestima ou autoestima nas redes sociais, até inclusive queria dizer para vocês que saiu um texto na quarta-feira, sempre tem um texto de reflexão com temáticas diferentes. E nessa quarta foi
exatamente um texto sobre esse tema. O tema é um texto do pastor Tom Dias, então corre lá se você não leu ainda, por favor, né, gente? Dá uma olhadinha lá, dá uma moral pra gente. E aí, antes de a gente começar assim, pegar firme na temática, é importante a gente explicar para a galera qual que é a diferença, o que é, afinal de contas, autoestima, qual que é a diferença de uma boa autoestima, uma autoestima baixa. Aí eu queria que a Monique explicasse um pouquinho para a gente, a doutora desse uma explanação rapidinho sobre essas diferenças, para que a gente possa, de fato, entrar na questão da rede social relacionada à autoestima. Certo, vamos lá. Bom, autoestima no senso comum, a gente, quando comenta a palavra autoestima, se refere muito no senso comum como aparência, mas ela não está ligada à aparência, ela está ligada àquilo que eu valorizo em mim, né? A forma que eu entendo como ser humano, a forma que eu aprendo e lido com todas as situações que às vezes não são tão favoráveis assim, mas eu começo a me aceitar, né? Então, a boa autoestima, né? A autoestima, que seria considerada boa, bacana, é aquela que me permite observar, olhar para mim e falar, nossa, eu tenho muitos pontos bons e muitos pontos a serem trabalhados, né? E desenvolver isso, uma aceitação e bola para frente, lidar com isso. Então, é você se enxergar de uma forma com carinho, com amor, entender que todo mundo tem seu jeito, sua singularidade, e é isso que é a beleza da pessoa, não é verdade? E agora, a baixa autoestima, o que ela é? Ela é uma sensação de inadequação. A pessoa ela se sente inadequada, ela se sente desvalorizada, ela sempre acha que o outro é melhor que ela, que o outro consegue coisas melhores que ela, que ele está num patamar melhor que ela se sente sempre injustiçada. Ela é aquela pessoa que não aceita. Vocês já conheceram aquelas pessoas que não aceitam elogio ou têm dificuldade de aceitar elogio porque elas nunca acreditam que aquele elogio é real. Elas não acreditam que são dignas daquele elogio. Também são pessoas que sempre estão num padrão de autocobrança muito grande, porque elas não se aceitam, né? Então, para elas tentarem ser aceitas elas precisam que alguém aceite elas, né? Porque elas mesmas não se aceitam. Então, elas vão sempre buscando, né, uma aceitação, e aí elas se cobram demais, são pessoas muitas vezes extremamente perfeccionistas, né? Então, e são pessoas que sofrem porque não aceitam, não reconhecem seus pontos fortes e têm dificuldade em aceitar aquilo que deve ser desenvolvido, aquilo que seria um ponto mais vulnerável ou fragilizado, por exemplo, né? Isso atrapalha a pessoa nos relacionamentos interpessoais também. Por exemplo, uma pessoa com baixa autoestima, ela vai se permitir entrar e permanecer em um relacionamento abusivo, por exemplo, né? Porque ela acha que ela merece aquilo. E já os relacionamentos mais saudáveis, né? Estão ligados com a boa autoestima, uma alta autoestima, porque a pessoa ela sempre vai buscar amizades, relacionamentos, pessoas que vão colocá-la para cima, que vão fazer ela se sentir cada vez melhor naquilo que ela já sente que ela é. Então, é um olhar para si com mais justiça, a boa autoestima, a alta autoestima. É você olhar para você com a realidade. Qual que é a realidade? Ninguém sabe tudo nessa vida, né? Ninguém domina tudo nessa vida, ninguém é bom em tudo e todo mundo é bom em alguma coisa. Essa seria a boa autoestima. Reconheço que não sou a melhor pessoa do mundo, né? Que não sou a última, a cereja do bolo, mas também sou importante, tenho lá minha beleza, meus pontos favoráveis e pontos a serem trabalhados. E é isso, em resumo. Muito bem. Acho que é uma explicação bem fácil de entender, né? Fácil da gente compreender as diferenças e a gente já sente que a gente vai se enquadrando em um ou outro, né? Todo mundo que ouve a explicação já vai se enquadrando em algum ponto. Bom, tem uma pesquisa, e essa pesquisa até a gente citou no próprio texto, que diz o seguinte: a gente está falando de diferença de gerações aqui, que é uma das temáticas do mês que a gente vai trabalhar. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler para não errar, tá? Essa pesquisa afirma que 30% da geração Baby Boomers, é assim que fala? Acho que é assim. Eles sentem que as próprias vidas não são tão boas quanto as de terceiros, quando eles olham para as redes sociais, ok?
Aí, quando vai para a geração X, esse número aumenta aí para 40%. Quando a gente vai para a geração Y, esse número aumenta ainda mais, já passa para 55%. Quando vem aí para a geração Z, que é antes da alfa, que a alfa é depois de 2010, ok? Então, na Z, são 63%. Então, é um número bem alto. E a gente compara aí. Olha, o pessoal mais jovem, que seria, então, a geração Y e Z, que são os mais novinhos, a gente percebe que eles têm um problema bem grave com a autoimagem. São as pessoas que sofrem mais em relação à autoestima e autoimagem. Será que a rede social ela tem uma influência nisso? É impossível dizer que não tem, né, gente? Aí eu queria que o Felipe desse uma explanação disso e a gente pode colocar uma opinião da doutora também, que eu achei importante. Legal, legal. André, eu acho que você já falou um pouquinho daquilo que a gente pensa, né? De fato, a rede social ela tem um impacto em várias áreas da nossa vida, inclusive a ideia dessa autoestima, né? Seja ela positiva ou negativa, alta ou baixa, né? Como a Monique compartilhou com a gente. E é interessante a gente pensar nessa ideia da autoestima numa perspectiva bíblica também, né? Não sei se vocês já repararam, mas os salmos, né? Os salmistas, eles têm muito essa prática de olhar para o seu interior, né? Então você vê, por exemplo, o salmista dizendo: porque a minha alma está abatida, é como se ele estivesse conversando com ele mesmo, né? Como se ele estivesse olhando para dentro dele, fazendo ali uma avaliação pessoal. É como se ele estivesse fazendo esse exercício de avaliar a autoestima dele. Em alguns momentos, essa autoestima, olhando para o todo, né? Ela está lá embaixo, em outros momentos ela está mais acima, mais esperançoso, né? Mas esse é um exercício que acontece na Bíblia, né? Eu acho que o grande desafio para a gente, quando a gente fala desse tema, é pensar de uma maneira mais ampla, né? Do ponto de vista cristão. Porque o que é importante na minha percepção, Nick, né? Irmãos, irmãs que estão acompanhando com a gente esse papo, é importante a gente colocar nessa perspectiva a cosmovisão cristã. Porque, assim, a partir do momento em que a gente tem uma lente cristã para enxergar os dilemas, seja eles quais forem, da nossa geração, a gente consegue identificar esses dilemas de uma maneira mais assertiva, na minha percepção, né? Então, assim, do ponto de vista cristão, eu penso que o que acontece com os baby boomers, como você citou, e acontece agora mais intensamente, né, com aqueles que são considerados da geração milênio, eu acho que é fruto da mesma árvore, só que em intensidades diferentes, né? Um outro texto bíblico vai dizer assim que por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas se esfriariam, né? E talvez esse distanciamento de Deus que as gerações elas estão tendo, certamente contribui para que os mais tenham uma percepção acerca de si mesmo muito voltada para as coisas dessa comparação, né? Assim, quando a gente olha para uma geração passada, dá a impressão que algumas questões relacionadas à fé eram mais sedimentadas, né? Então você tem pessoas de uma geração passada, elas questionavam menos alguns valores fundamentais da fé. E a gente tem, com o passar do tempo, com o avanço da ciência, com esse avanço da percepção do ser humano, né, onde o ser humano agora se torna o centro de todas as coisas, o que vai acontecendo? Naturalmente, as pessoas vão se distanciando do pensamento do evangelho, daquilo que Deus pensa acerca dele mesmo, e acontece essa autoavaliação negativa, né? Esse aumento, nessa baixa autoestima dessa geração. Então, assim, eu penso que essa consideração que você colocou da pesquisa, que essa geração, eu acho que tem a ver com essa percepção de que coisas, né? Uma vez que agora ele se torna um fim em si mesmo, e também com essa reflexão, essa cosmovisão bíblica cristã, ela sendo mais fragmentada, entende? Então, eu penso que o que acontece com essa geração talvez seja uma falta
de cosmovisão cristocêntrica, bíblica, para que ela consiga transitar nesse ambiente da rede social e nesse ambiente digital com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de tranquilidade em relação a quem ela é. E nesse aspecto, o evangelho, a cosmovisão cristã, ela é fundamental para a gente usar a nossa personalidade, esses ataques que a gente sofre em relação a quem nós acerca de quem nós somos, que ele vem de fora para dentro e daqui a pouco ele está aqui dentro fazendo com que é errado de quem nós somos, porque a nossa cosmovisão ela está sendo afetada por conta dessa nova postura do mundo, dessa secularização, dessa diminuição da percepção do reino de Deus, das coisas de Deus. Então, do ponto de vista bíblico, a minha percepção, eu acho que a diminuição de uma cosmovisão bíblica, André e Monique, ela contribui para que essa nova geração ela tenha uma autoestima baixa, né? Uma autoestima baixa. Então, eu acredito assim que é uma realidade, eu acho que é uma realidade. Eu penso que a rede social ela contribui muito por isso, uma vez que ela de certa forma, ela cria um mundo que às vezes é um mundo que não existe, Paralelo. não é um mundo real, não é um mundo real. Então, assim, eu acho que tem vários fatores, mas para mim, sendo muito sincero, a mais, né, aqui sobre isso com o André e com a própria Monique, e entender isso, né? Para mim, do ponto de vista bíblico, e aí eu vou tentar aqui ser bem específico, né? Falar aqui de uma geração mais cristã, né? Porque às vezes a gente tem uma geração que é uma geração que não conhece a Deus e que não teme a Deus. Mas nós temos muitos jovens cristãos, né? Que sofrem com isso. E talvez esse sofrimento é fruto de uma cosmovisão cristã, de uma cosmovisão bíblica limitada. E talvez, pensando nessa perspectiva, quanto mais percepção eu tenho de quem Deus é, do que Ele fez por mim, do que a Bíblia me revela que eu sou, nele, eu acho que essas questões elas vão sendo trabalhadas, disseminadas, esse autoconhecimento vai sendo estabelecido de uma forma mais consistente, mais coerente, com a realidade. Isso vai ajudar você a lidar com esse problema que a gente entenda que tem a ver com uma questão de percepção bíblica, problema real. E a gente precisa aprender a lidar com ele, sem menosprezar, sem minimizar, mas tratar também de um ponto de vista onde o evangelho seja a resposta para esse e para todos os outros problemas da humanidade, né? Sem dúvida. Eu falo assim, tá faltando Bíblia aí, meus meninos. Tá faltando estudar um pouquinho mais a lição bíblica, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de Jesus, joelhinho no chão. A gente fala assim num tom de brincadeira, mas a coisa é bem séria, porque a gente está falando realmente para o público jovem, promessista, no modo geral. Obviamente que outras pessoas, convidados, amigos, a gente acaba compartilhando, tem outras pessoas, né, fora desse mundo cristão nosso, que devem assistir. Mas, especificamente, a gente tem líderes aqui assistindo, a gente tem aí os irmãos e irmãs da nossa igreja, pessoas muito próximas da gente, que sofrem, de fato, com problemas seríssimos. E a gente, vamos deixar essa questãozinha da Bíblia. Você quer dar uma explanada, quer dar uma opinião aqui nessa pergunta também? Das diferenças de geração. Certo. A colocação do pastor foi intacta, perfeita. E a gente tem que entender o fenômeno adolescente, porque a geração mais atingida é a geração Z, que vai de idade de 15, em torno de 15 a 20 anos, né? Que é uma geração de adolescentes. Então, o que ocorre? O adolescente, vamos parar para pensar sobre isso. O adolescente, ele tem que se sentir pertencente a um grupo. Já percebeu aquelas ondas de estilos como emo? Aí você vê aquele grupinho todo vestido igual, o mesmo estilo. Então, eles têm que se sentir pertencentes a um grupo. Então, veja bem, aí eles começam a ter acesso à internet, acesso a Instagram, rede social, e ilimitado, né?
E aí eles começam a ver uma vida de expectativas e recortes, né? Na expectativa, a gente não tem limite. Limites e muitos limites. Que na internet, na rede social, se vende um subproduto, se vende uma imagem, né? Muitos estão ali, influenciadores principalmente, sendo pagos por alguém de poder para influenciar que você precisa, por exemplo, as meninas, você precisa dessa maquiagem para ser bonita, para que alguém te olhe, para que alguém te valorize, você precisa de determinada roupa ou usar determinado apetrecho, alguma coisa, né, acessório, para que você seja, para que você pertença a esse grupo, que é o grupo de status, o grupo que todos querem estar juntos, né? Então, aí a pessoa ela começa a ver os recortes, porque a gente vê as pessoas postando a vida delas por recortes. E a hora que a gente vai comparar, a gente compara com toda a nossa vida, não é mesmo? E isso é injusto com a gente. Só que o adolescente tem a informação. Ele está sendo modelado ainda. Esse meio que está bombardeando a mente dele, o coração, as emoções, os sentimentos, o tempo todo. Porque, gente, se você for ver, principalmente agora as pesquisas falam, né, que aumentou muito a frequência de uso da rede social, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente não tem muito para onde correr, nem muito o que fazer, a gente vai fazer o quê? Vai se distrair. E o que tem para distrair? Netflix, televisão, rede social. Então, né, fazer o quê? É o que tem. E aí é onde a gente é bombardeado. Então, é muito interessante até mesmo a gente colocar isso na nossa consciência, estar consciente de que aquela vida que eu estou vendo é um recorte, não é mesmo? É uma sempre, ou na maioria das vezes, é verdadeiro. Eu mesmo já me deparei com muitas situações, vou dar um exemplo aqui para vocês tecerem, né, entenderem. Olha, que, por exemplo, não conversava dentro de casa, era um casal totalmente... todo mundo tem esse exemplo de alguém, né? De alguma situação. E na rede social era puro amor, era coração, beijinho, troca de palavras bonitas. Então é um amor virtual que não é existente. E aí a pessoa que está num relacionamento real, que também às vezes não está tão legal assim, ela vai lá e fala, poxa, aquele homem é perfeito, aquela mulher é perfeita, aquela relação é maravilhosa, e eu, o que sobra para mim? Então ela se compara. E o que a pesquisa fala que é quem mais sofre, né, com essa situação toda, ele é muito abalado porque, às vezes, ele não tem consciência desse recorte, né, de que aquilo, muitas vezes, é uma autoafirmação e não uma... Ele sofre, e, gente, sofre muito, infelizmente. Sofre mesmo. Eu até brinco, às vezes, quando a gente está falando sobre esse assunto, que eu falo assim, a minha rede social, por exemplo, né? Eu gosto muito de fotos, gente. Eu gosto muito. Então... E eu falei assim, gente, vocês acham que eu vou... toda descabelada, sem um batom, sem nada, com as olheiras parecendo um zumbi? Óbvio que não, né, gente? É claro que eu vou escolher a foto que fica melhor para poder publicar. Aquela não sou eu o tempo todo, sou eu arrumadinha. Mas é óbvio que a gente não acorda e dorme desse jeito. É óbvio. Então, assim, a outra pergunta que a gente vai fazer é justamente sobre isso, sobre a comparação. Porque quando a gente está falando de autoestima, de autoimagem e tal, a gente sempre fala assim, não se compare, né? Dicas ali para você melhorar a sua autoestima, né? Por exemplo, você não pode ficar fazendo comparações, nem sobre aparência e nem sobre, por exemplo, as realizações da vida. Às vezes a gente até... Numa dessas lives a gente comentou que às vezes, por exemplo, eu tenho 43 anos e tem uma menina lá dos 20 e poucos anos, 30 anos, com um cargo muito bacana numa empresa top, multinacional e tudo mais, viajada, já foi para o exterior e tudo mais. Falei assim, nossa, minha vida é uma droga, né, gente? Então, é único e não sei o quê. Só que, gente, na rede social é praticamente impossível você não se comparar, né? Aí entra muito do que o pastor Felipe falou, um pouquinho do que você falou também,
que a gente olha para aquilo sem uma visão cristã, sem uma lente, sem um filtro. Gente, filtro melhora tudo, não só foto, tá? Então, você filtra. Tem que aprender a lidar com a rede social. A rede social é ótima, inclusive para o nosso trabalho, né, pastor? Monique também. Só que a contrapartida, a gente tem um outro lado, que se você não tiver uma cabeça legal, é melhor você ficar longe da rede social. Dá um detox, ficar longe por um tempo, porque ela pode te deixar para baixo, de verdade. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa comparação. Acho que é interessante. Eu posso comentar, André? Posso comentar? Posso. Então, beleza. Eu acho legal assim, essa perspectiva que a Monique traz, olhar, né, para a realidade, conseguir perceber um pouco mais de detalhes, né, Monique? Sim. O que eles vivem, né? O que eles passam, né? Eu queria insistir na seguinte questão, né? Eu entendo, assim, dentro de uma perspectiva bíblica cristã, que conquanto todas essas avaliações elas sejam fundamentais, elas fazem parte dessa percepção correta que a gente tem que ter do mundo. Mas, do ponto de vista cristão, é o que eu disse, né? Eu acho que o problema do ser humano é ontológico, tem a ver com a sua natureza. Seja ele com 80 anos, seja ele com 13 anos. A gente vai conseguir, que nem a Monique fez aí muito bem, eu acho que é uma sacada muito legal, a gente com a capacidade que Deus dá para a gente estudar e olhar para essa vida com um pouco mais de especificidade, a gente vai conseguir enxergar algumas nuances que o público em geral não faz. Na nossa avaliação é ontológico. Em alguns casos, você fica evidente um problema maior nos mais antigos, em outros, o problema maior nos mais novos. Mas o problema do ser humano é o próprio ser humano. E a resposta para o ser humano, ela não está em outro lugar senão no Evangelho. E eu penso assim, que conquanto a gente tenha que ter essa sabedoria que a Monique colocou aí, ela é fundamental. Eu acho que ela colabora para a missão de Deus. Mas a gente precisa entender que a mudança que a gente espera que os adolescentes, os mais jovens, os jovens casais, os adultos e os mais velhos tenham, essa mudança só é possível por meio do Evangelho. É uma visão do reino de Deus, uma percepção do reino de Deus. Do ponto de vista assim, imaginem comigo, o que leva um jovem, um adolescente a olhar para uma rede social exageradamente, indiscriminadamente, de uma forma incontrolável, fazer comparações. Qual que é o pressuposto do coração dessa pessoa? Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Assim, qual que é o pressuposto que está dentro do coração dessa pessoa para ela olhar para a vida, para a rede social e ela ficar mal com o bem do outro, com o sucesso do outro, com a foto bonita do outro? Eu não sou assim. Qual é o pressuposto que está no coração dela? Do ponto de vista bíblico, tem a ver com essas fragilidades que não foram tratadas. Porque uma vez que o evangelho trata a nossa alma, e aí Deus usa as mais diferentes maneiras, né? Ele usa a internet, ele usa a pregação, ele usa uma música, ele usa um psicólogo, ele usa um psiquiatra, ele usa, enfim, Deus usa a vida para tratar a gente. Mas o fim de tudo isso é conduzir a gente para a imagem de Cristo. Então, quanto mais a gente conhece do evangelho, muito mais facilidade a gente vai... Pastor, você está dizendo então que o crente que entendeu... É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quanto mais eu conheço o evangelho, quanto mais eu entendo o que é o evangelho, com mais facilidade, com mais maturidade, com mais espiritualidade eu trato essas coisas. Eu vou citar um texto muito conhecido, para vocês entenderem, por exemplo, o que eu estou querendo dizer. O texto de João, capítulo 14, o versículo de número 6. É um texto conhecidíssimo esse. João 14, 6 diz assim, fala de Jesus, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Jesus está declarando aqui para os seus discípulos, capítulo 14 de João, os últimos capítulos de João, tá? Os últimos momentos de Jesus com os discípulos dele. Os discípulos eles vão sofrer, vão passar dificuldade aqui, porque Jesus vai morrer. E Jesus está tentando confortar e consolar eles. E aí Jesus solta esse verso aqui, o versículo 6. Ele fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não vou explicar todo o texto, mas eu queria destacar assim, eu sou a verdade. E aí quando a gente olha esse texto, a gente pensa, normalmente, a gente pensa em uma verdade doutrinária, dogmática. Então, a gente imagina que Jesus está querendo dizer aqui que ele é uma verdade absoluta que nós precisamos crer e ponto. Mas quando Jesus fala verdade aqui, ele não está fazendo um contraponto com mentira. Verdade nesse texto é um contraponto com aquilo que é falso. Dá para entender? Então, ele está dizendo assim, olha, eu sou o verdadeiro, eu sou o real. Porque aquilo que vocês veem no mundo é falso. Então, olha o alerta que Jesus está dando para a gente. Ele está dizendo assim, gente, ó, a única coisa que é real de fato sou eu. Eu sou a realidade. O resto é ilusão, é falso. Então, a partir do momento que essas verdades absolutas, elas vão fazendo parte da minha reflexão, eu consigo olhar para uma rede social e ter uma leitura assim, olha, isso aqui que eu estou vendo é uma ilusão, isso aqui não é a realidade. E eu acho que a rede, essa ideia da nossa reflexão aqui, né, olhar para a rede social e tudo mais, a rede social, ela tem essa característica, ela é ilusória, como disse bem a Monique, ela vai jogar para você aquilo que é parte da vida do outro, não todo. Então, na medida em que eu consigo entender que tudo isso é aos olhos do reino de Deus, daquilo que Jesus diz, é falso, é ilusório, eu começo a olhar com um pouco mais de desconfiança para a alegria e para a felicidade de todo mundo. Eu consigo, vou observar e não vou jogar todas as minhas fichas nessa percepção que eu estou tendo. Então, eu penso assim, quando a gente olha para esse lance de comparar, e aí vocês vão perceber, pelo menos do meu ponto de vista, eu bater muito nessa tecla, e obviamente eu sou pastor, eu preciso dizer isso, né? Eu penso que o evangelho ele é a resposta para essa geração, né? E o evangelho ele inclui o evangelho, a palavra de Deus, a mensagem do evangelho, essa percepção que a Monique traz, né, da vida, da realidade, das coisas, conhece o evangelho, na medida em que o evangelho é quem conduz a nossa percepção de vida, todas essas esquisitices, não sei se é isso, Monique, depois você pode me ajudar aqui, essas esquisitices trazidas por essa pós-modernidade, por essa modernidade líquida, tudo isso se torna mais perceptível para a gente não é tão iludido, sabe? Então, assim, eu entendo, irmãs, que falar sobre autoestima é fundamental dessa perspectiva, né, ampla, onde a gente consiga compreender que o que há de ruim na gente hoje, o que afeta a nossa percepção da vida, tem a ver com aquilo que a gente é. Para eu finalizar, porque eu disse, André, que o pastor fala muito, né? Desculpa, viu, Monique? Tomando o tempo todo aqui. Mas só para finalizar aqui, olha só. E é um grande desafio isso que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque quando Jesus diz assim, eu sou a verdade, ela é difícil de ser compartilhada na rede social. Olha só que coisa difícil, irmãs. Olha só o desafio que a gente tem de pregar para essa geração. A gente vai ter que dizer para o adolescente que, à luz do evangelho, ele é um pecador. Ele é um pecador e sem Jesus ele não consegue restauração. Enquanto isso, a gente talvez, não sei, talvez a Monique possa dizer melhor isso. Existe uma tendência do mundo em dizer para o ser humano, o jovem, não, você pode, você é capaz, e não que não seja. Mas do ponto de vista dessa mudança ontológica, dessa mudança de natureza, dessa mudança de percepção da vida, desse amadurecimento, ele precisa entender que dentro dele não existe absolutamente nada capaz de fazer com que ele tenha uma percepção
sadia acerca de si mesmo. Somente se o Espírito Santo entrar na vida dele, mudar a cosmovisão dele, aí André, você me ajuda aqui, a meta na vida desse cara, seguir, o olho vai abrir. Então eu acho assim, que existe uma resposta do Evangelho para toda essa experiência humana. E a resposta do Evangelho, ela é compartilhada, na minha percepção, com essa realidade. Eu acho muito bonito, e aqui eu encerro minha fala nesse tema, né? Nessa parte, eu acho muito bonito a forma como Deus pode usar uma jovem como a Monique, por exemplo, que tem uma percepção correta do reino de Deus, de quem Deus é, só que ela está indo um pouco além, ela conhece um pouquinho mais do ser humano, da realidade do ser humano. Então, Deus pode usar e quer usar gente que tenha essa capacidade e outros tantos, né, para conduzir essa geração a um encontro profundo e verdadeiro com o Evangelho, porque a partir daí eu acho que essa percepção ela é ajustada, essa comparação ela perde um pouco do seu ímpeto e aos poucos esse ser humano que nem a Monique comentou, né, esse adolescente ou esse jovem que tem muitas esquisitices, hoje a gente é um pouco mais maduro, né? Mas a gente já foi adolescente, as crises, elas são fortes, elas são profundas. Eu não sei quanto a vocês, mas no meu caso pessoal, o Evangelho mudou a minha vida. Eu me converti a Jesus com 16 anos de idade, sabe? O Evangelho mudou a minha vida. Eu tinha crise, eu não sabia se eu era tão bonito assim. Uma crise que eu tinha é se eu ia casar, uma outra crise que eu tinha é se eu ia conseguir aprender a dirigir, porque eu achava eu muito estranho, não sabia. E essas crises da adolescência. Mas o Evangelho me ajudou a superar elas. E hoje, obviamente, que são outras crises mais intensas, mas eu acredito que o mesmo Evangelho que me ajudou lá ajuda a gente aqui. Ele pode colaborar com essas ciências para ajudar as pessoas a conhecerem mais Jesus e se distanciarem dessas crises dessa geração, né? É isso, desculpa o tempo que, pastor, você sabe como é. Não, Botar no microfone. maravilhoso. Não, maravilhoso, maravilhoso. É muito esclarecedor, porque o caminho é esse mesmo. Eu digo de aparência e todas as outras coisas. Então, o evangelho na nossa vida ele é fundamental, independente da nossa idade. Esses dias a gente fez lives sobre conflito de gerações e é bem isso. Desde a adolescência, com as suas crises, seus problemas e conflitos, e além você tem os idosos também que se sentem sozinhos, solitários, desprezados, meio de lado. Então, em qualquer faixa etária a gente vai ver esse tipo de coisa. Só que Jesus Cristo ele é bálsamo, né? Ele é refrigério, ele te traz luz, ele traz para a gente um novo amanhecer, um novo caminho. E aí, Monique, se você quiser completar aqui, eu também dando a sua palavra, acho muito importante para a gente conversar um pouquinho também com a sua fala. Eu acredito que nem seria necessário complementar, porque o pastor falou tudo. Mas, enquanto ele falava, fui elaborando aqui alguns pensamentos sobre a própria análise e processo terapêutico, né? Que é o que a gente trabalha. E o fundamento, o principal alicerce para que haja resultado, que haja que o paciente saia com aquela satisfação no qual ele foi buscar algo, independente dele ter uma patologia ou não, o princípio primordial é a busca por autoconhecimento, né? E quando você vai se conhecendo, você vai sabendo mais sobre você, é como se você fosse, eu fico imaginando assim, um fruto, né? E você vai descascando esse fruto. Imagina uma manga, por exemplo, né? Que ela tem ali a casca dela, aí ela tem a fruta, que é a manga, né? Aí depois ela vai e ela tem a semente dela. Então, o autoconhecimento é esse ir se descascando, ir se descobrindo e se permitir até chegar na essência, né? E essa essência, ela simplesmente é o que o pastor falou, ela é Deus, né? Ela é toda aquilo que a gente busca na Bíblia, tem o conhecimento na Bíblia. Então, ali está o segredo, né? Porque a ciência, ela está envolta da verdade absoluta, porque a ciência não é uma verdade absoluta, ela é totalmente
de Freud, hoje Freud está, eu amo Freud, mas querendo ou não, está um pouquinho, vai ultrapassando, aí vai chegando Bion, aí vai chegando outro, e cada vez melhor, então ela é mutável. Agora a essência, aquela semente mesmo, né, que a gente está falando do fruto, ela sim, ela é imutável, ela é verdade absoluta. Então, quando a gente está com o nosso conceito dentro dela, quando a gente está com o nosso autoconhecimento, se aprofundando e aprofundando dentro da verdade absoluta que o pastor citou, é aonde o segredo habita para que a gente tenha a oportunidade de vivenciar essa autoestima real, verdadeira, o conceito realmente, porque é ter a consciência, né, de que eu posso, eu sou capaz, mas em Deus também, né? É Deus que me capacita, é aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque tenho certeza e convicção que não há nenhum ser humano que em algum momento não se sinta sozinho ou que em algum momento não se sinta e o consolo, né, vem de Deus. Não há consolo melhor do que partindo de Deus. Às vezes alguém vem, fala uma palavra bonita, fala uma palavra bacana, mas aquilo que só Deus traz porque ele conhece a nossa essência, né? Ele é formador dessa essência. Então, só ele sabe o jeitinho certo de falar no nosso coração, né? E fazer com que a gente se sinta cada vez melhor. É isso. Em resumo, é isso mesmo. André, só um complemento aqui. Eu achei muito Claro. legal essa fala da Monique. Assim, eu gosto muito de desenho, assisto com os meus filhos, né? Não sei se vocês vão lembrar, talvez não, mas tem uma cena daquele filme Shrek, que ele fala que os ogros são iguais cebolas, né? Porque eles têm camadas. Né? Não sei se vocês lembram. Eu achava muito legal essa parte. Mas isso que a Monique falou é muito interessante. Essa ideia de que a gente né? Se autodescobrir. E a ciência pode ajudar a gente muito nisso, né, Monique? Essa autopercepção. Só que aí ela acertou na minha mudança, né? E esses movimentos paliativos, esses movimentos fora da nossa percepção cristã, eles podem ajudar a gente a encontrar aquilo que é verdadeiro, né? A minha esposa, ela é enfermeira, né? E aí ela faz uma pós-graduação em análise do comportamento. Um dos nossos filhos é o Samuel, ele é autista, né? Ele é autista e aí a gente diagnosticou ele com 2 anos, e desde então tem sido um desafio para a gente aprender, conhecer mais sobre esse mundo, esse universo, né? E aí, na análise do comportamento, você vai analisar o comportamento para ajudar a criança a se desenvolver ali, né? Mas a gente costuma dizer para o Samuel, filho, você é um pecadorzinho, você precisa de Jesus, né? Ele tem dificuldade na comunicação ali, mas eu estou tentando ilustrar aqui, né? Para tentar raciocínio que a Monique trouxe. De fato, a gente tem que ter essa percepção, né? Essa autoavaliação. E o centro da nossa existência, de fato, é Cristo. A gente consegue lidar melhor, né, Monique? Com todas essas outras demandas. E a gente une as coisas, a gente une tudo aquilo que está à nossa volta, como, por exemplo, ciências humanas, as percepções das pessoas, o aconselhamento. A gente usa isso e canaliza isso para o reino de Deus, para o serviço, para a nossa própria transformação, por meio do evangelho, de tudo isso que Deus usa, né? Então, eu achei muito interessante, André, essa fala dela. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu acho que a ideia é essa mesmo. Uma vez que a gente compreende que Deus ele está no mundo, né? Ele está trabalhando na nossa vida através das pessoas, através das circunstâncias, e ele faz tudo isso para o nosso bem, né? Porque Deus não gosta, né, irmãs, de ver ninguém triste. Deus não tem interesse em ver um adolescente depressivo, um adolescente que perde, por exemplo, a motivação de viver, um jovem casal que perde a afinidade no relacionamento por conta da comparação. Deus não tem interesse nisso. E Deus, obviamente, para atrair as pessoas para Cristo, para que elas tenham esse encontro e essa transformação. Excelente. É isso mesmo, gente. Olha, é muito enriquecedor.
É muito sensacional. Eu estou tão feliz com essa percepção, porque normalmente quando a gente vai falar desse assunto, a gente fala mais de uma parte questão estética, questão mais de aparência, né? Até de sentimento e tal. A gente tem esses dois lados, eu diria até três, né? Um pouquinho de rede social, um pouquinho de comportamento, sentimentos e espiritualidade. Porque a gente não vive sem Cristo, a gente não vive sem Jesus. Se a gente entendesse, independente da idade, você que está ouvindo, né? Todos nós estamos aqui para aprender cada dia. Se a gente entendesse o valor real da nossa vida, o quanto custa, o valor real que é a vida do próprio Jesus Cristo, gente. Se você entendesse que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, a gente nunca teria problema com temas de autoimagem. A gente não se colocaria em insucessos, né, e tal. A gente entenderia que faz parte da jornada, porque na palavra de Deus a gente sabe que Jesus mesmo nos falou, vocês vão ter aflição, vocês não vão viver um mar de rosas, gente, mas vocês vão passar por isso, nós vamos vencer. Então, assim, tudo que nós passamos, seja coisas boas ou coisas não tão boas assim, faz parte da nossa caminhada, faz parte do amadurecimento, do processo. Para a gente que é pai, mãe, né? Tem uns adolescentes aí, que eles ainda estão nessa fase de crescimento, de amadurecimento, de construção de caráter, é importante a gente entender essas coisas e ajudar essa galerinha. Certo? Quantos minutos a gente tem, gente? Acho que nosso tempo já foi. Eu tô acreditando. Antes de terminar, eu queria pedir perdão, porque eu sei que eu falo demais, eu peço desculpas já. Mas eu queria ler um texto para vocês, assim, que, irmãs, mudou a minha vida. Se tiver um tempinho, você me dá aí o tempo. Então, olha, a gente tem pouquíssimo tempo. Monique, antes do pastor fazer, então, essa leitura, aí a gente vai fazer o seguinte, pastor Felipe, você faz essa leitura e a gente encerra com uma oração, pode ser? Tá bom, tá bom. Vamos encerrar de um jeito bem especial. Monique, eu queria que você desse aqui para a gente, né, dentro da sua área, obviamente, que eu admiro muito psicologia, tá? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de psicólogo na vida, né? Mas admiro muito o trabalho, porque você saber lidar com os problemas alheios, você também tendo os seus próprios problemas para resolver, né? E ainda se dedicar a essa profissão, eu acho muito bonito, de verdade mesmo, de coração. Então, se você quiser dar aqui para essa galera, a gente tem muitos jovens assistindo, muitos pais assistindo também, algumas dicas, alguma orientação, eu diria, não dica, mas uma orientação sobre esse tema, sobre essa temática, eu acho que é bem importante. Enfim, olha, eu gostaria de deixar o seguinte recado. Jovem, invista em você, invista em conhecer fortes, né? Você tem a consciência que todos nós temos, né? Ninguém é perfeito e ninguém é dono do saber e todos nós podemos aprender. Faça algo para sua autoestima, faça algo em prol ao outro. Entre num voluntariado, ajude o outro, se sinta útil. Isso faz muito bem para a autoestima e é bem bacana. Vai fazer você ter orgulho de você e aumenta a autoestima. É maravilhoso. Um abraço. É bom, é isso mesmo. Eu sempre falo, gente, vocês estão precisando de alguma coisa para fazer, gente. Vai caçar o que fazer, que você não vai esquecer um pouco dos seus problemas. Vai ajudar outras pessoas. Vamos lá, pastor, é para você, né? A gente tem aqui na Igreja de Santana, a gente tem uma declaração de missão, né? Que é adorar a Deus, ensinar os valores do seu reino, servir uns aos outros e compartilhar o evangelho de Jesus com todas as pessoas. Servir, né? Que é a ideia que a Monique está trazendo, é uma das missões da igreja, né? Então vai servir alguém, né, meu filho? Vai tomar vergonha na cara e servir alguém. Então, a parte pastoral aqui. Gente, agradeço aqui o carinho de vocês. Monique, prazer conhecê-la. Você também é uma irmã muito simpática. André, a gente já conhece aí de acompanhar as lives. Mas, assim, eu queria compartilhar um texto, porque esse texto aqui foi muito importante para a minha vida. A gente está falando de rede social, né? Mas a vida pastoral ela é um grande desafio, porque a gente vira e mexe, é alvo de muita crítica. E, assim, eu comecei a pastorear muito jovem, né? Eu tenho 34 anos e há 5 anos pastorei uma igreja de Santana, mas há 10 anos estou no ministério, né? Então, entrei muito jovem, então sofri muita crítica, fiquei muito mal, altos e baixos,
Mas um dia Deus me fez olhar para esse texto, estudando, lendo. Esse texto mudou a minha vida. O texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência certifique quem me julga. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, ele estava recebendo muito elogio de algumas pessoas e muita crítica de outras pessoas. É interessante o que Paulo fala aqui. Ele diz assim, se você estudar a carta, você vai ver isso. Ó, eu não me importo nem com as críticas, porque quem me julga é o Senhor. É uma percepção cristã, entende? Então, eu acho que o evangelho, ele é a resposta para a nossa vida. E ao jovem, ao irmão, irmã que está acompanhando a gente nessa live, se você está enfrentando alguma dor, algum sofrimento, algum problema voltado para a sua autoestima, né? Ela às vezes pode estar muito baixa. A Monique deu algumas dicas aqui que eu acho que você precisa observar essas dicas, fazer essa autoavaliação. Mas o evangelho é suficiente para transformar a sua vida efetivamente. Então, assim, não subestime o conhecimento de Deus. Deus tem interesse na sua vida. E a maior verdade do evangelho, ela está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? O evangelho não cita nenhuma palavra, ele não define essa maneira. Ele fala de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus tem interesse na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu jovem, adolescente que está ouvindo. A maior verdade do evangelho é que Deus deixou a glória dele e veio ao mundo para morrer por você. Você é importante no reino de Deus. Você tem valor, como diz aquele antigo louvor, né? Você tem valor no reino de Deus. Então, nunca perca isso de vista. Não se preocupe com a crítica ou com o elogio, mas olhe para Jesus, porque olhando para Jesus, certamente você vai vencer todo e qualquer desafio voltado para essa área na sua vida. É isso. Deus abençoe. Obrigado, Monique e Andréia. Prazer estar com vocês aqui. Muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Olha, obrigada, já, Monique. Daí o pastor vai encerrar e meu irmão com certeza já vai derrubar a gente aqui, que a gente super ultrapassou. Gente, obrigada mesmo de coração pelo papo de hoje. Fica um gostinho de quero mais, porque tem muita coisa, né, para conversar. Obrigada a você que está assistindo. Gravadinho no Facebook também, você pode compartilhar e assistir depois quantas vezes você quiser, tá bom? Então, o pastor finaliza pra gente. Um feliz sábado para todo mundo! Sim. Senhor, nossa gratidão a Ti pela Tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse papo que para mim foi extremamente edificante. Obrigado pela vida da Mondeia e por todos os irmãos e irmãs jovens que estão conectados conosco. A minha oração é que esse papo tenha servido, Pai, para a edificação dos Teus filhos. Que sejamos desafiados a viver nessa vida na perspectiva do reino de Deus. Que a Tua bênção permaneça sobre nós, é a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, um prazer estar com vocês, viu? Um grande abraço. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até, se Deus quiser. Obrigada.